Então podemos voltar pra minha casa e continuar a brincadeira. No episódio de hoje, Peter é equivocadamente confundido como um pai solteiro e decide tirar vantagem dessa situação. Ele percebe que as pessoas ao seu redor acreditam que ele está cuidando dos filhos sozinho, o que lhe proporciona benefícios inesperados. Ao longo do enredo, Peter aproveita essas vantagens de diversas maneiras, criando situações cômicas e inusitadas. Uma delícia de família, que vive em harmonia, sempre com alegria, sorrindo todo dia. Uma grande piada! Enquanto Meg estava brincando de pilhar os dominós, Peter chega e diz que precisa da sala. Ao esbarrar nos dominós, Meg fica desesperada. Peter, acompanhado de seu filho Chris, coloca seu videogame na frente deles, conecta os fios na televisão e diz que estava esperando por aquilo há 30 anos. Quando finalmente começa a jogar, é o jogo Donkey Kong. Chris comenta que o jogo é ruim e que poderia recriar algo semelhante em casa. Então, Peter aceita a ideia e tenta transformar a casa deles na casa do jogo. Stewie aparece vestido de mulher, como colocado por Peter. Desculpa por te colocar no vestido, precisávamos de uma donzela. Por quê? Eu pareço chateado? Em seguida, Quagmire e Cleveland conversam sobre como o projeto de Peter está tomando forma enquanto tomam uma cerveja. Peter começa a jogar galões de água pela rampa de sua construção, imitando o jogo Donkey Kong. Lois aparece pela porta reclamando do barulho e é surpreendida por um galão caindo perto dela, que acaba quebrando seu pé. Peter, ainda empolgado, exclama: "Próximo nível!" e sobe as escadas com Stewie. Em casa, enquanto escova os dentes com uma escova que é um limpador de churrasqueira, Peter ouve de Lois que agora ele terá que cuidar das crianças, já que ela está com o pé engessado. Lois afirma que não é uma tarefa tão difícil e que Peter seria capaz de conseguir. No entanto, Peter comenta que todas as namoradas que teve na escola discordariam dela naquele momento, pois ele não era bom cuidando de coisas, e menciona que até perdeu a guarda da orquídea deles. Por favor, não podem levar o meu bebê. Com que frequência você arregava? Todos os dias. Todos os dias? Eu achei que a água era boa. Não tanto assim. Agora, com a presença de Meg e Chris, Peter, enquanto prepara o café da manhã, acaba quebrando a frigideira e diz aos seus filhos que seria melhor eles acompanhá-lo ao restaurante. Ele menciona que já havia trocado de roupa para Stewie e Brian. Depois disso, nos encontramos na Adam West High School. Peter havia levado Meg e Chris para lá, cada um com seu lanche. Aqui tem uma granada. Use para conseguir um almoço melhor. Eu consegui um sanduíche no meu. Você pegou o saco errado. Em seguida, Peter percebe que Stewie estava no banco de trás do carro e expressa sua frustração por ter 3 filhos. Após o momento emocional na cafeteria, Peter, ainda vestido de bolsa canguru, coloca Stewie na mesa e é abordado por uma garçonete. Ela pergunta o que ele gostaria de pedir e, ao saber que a mãe não está presente, interpreta erroneamente que Peter é viúvo. Ela pede desculpas e diz que o que ele quiser pedir será por conta da casa. Peter, emocionado ao lembrar que Lois gostava de tortas com chantilly, decide pedir uma torta, mas não consegue conter as lágrimas. Peter vai ao bar encontrar seus amigos e começa a falar sobre o assunto de ser um pai viúvo para obter vantagens. Quagmire se entedia rapidamente com o assunto, mas Peter continua a falar sobre a situação. Eventualmente, ele confessa que estava mentindo sobre ser viúvo apenas para ganhar coisas de graça. Joe expressa que está tudo bem e até incentiva Peter a continuar com a farsa. Lois toca o sininho para chamar Peter e pedir um favor, mas Brian chega em seu quarto em vez de Peter. Ela pede o controle remoto da televisão, mas Brian tenta persuadi-la a ter um momento mais íntimo. Lois entra no jogo e sugere um banho de esponja. Brian tira uma esponja de seu rabo, mas ao descobrir que as pernas de Lois estão cheias de pelos, ele se assusta. Lois o desafia a cuidar dela corretamente se quiserem ter uma relação mais íntima. Olha isso! Sinta o cheiro! Não! Respire fundo e sinta o cheiro! Peter troca as fraldas de Stewie durante o piquenique, e os outros pais ao redor ficam impressionados com a habilidade de Peter. Ele joga a fralda suja no cesto de lixo, e todos comemoram e prestam continência. Em outra cena, Beck chega com seu filho e pergunta a Peter se o filho dela pode brincar com Stewie enquanto eles conversam na casa deles.
Na casa de Beck, ela relata a Peter que seu filho está se divertindo muito com Stewie. Ela pega uma cerveja para os dois enquanto conversam. O assunto começa com Beck perguntando a Peter quanto tempo ele está viúvo, e Peter responde que já faz uma eternidade. Beck aproveita para falar de seu falecido marido, mas Peter começa a bocejar e demonstrar desinteresse. Stewie e o filho de Beck interrompem o diálogo ao aparecer pela porta e dizem que vão para o quarto brincar. Peter pede a Stewie para deixar a porta aberta. Beck sugere que isso se torne um hábito entre eles, aliviando a solidão de ambos, e Peter concorda, achando a ideia ótima. Lois pede a Chris para matar uma mosca e indica que há um mata-mosca na gaveta de cima da cômoda. Chris vai verificar e encontra vários brinquedos sexuais nas gavetas, tanto na primeira quanto na segunda. Ele pergunta desconfortavelmente à mãe se aquilo não é uma pegadinha. Chris ainda tem esperança de que na última gaveta estará o que ele busca, mas ao abri-la, percebe que estava errado novamente e começa a chorar. Em frente ao parquinho, lá eles estavam brincando de fazer castelinhos de areia. Enquanto isso, Beck começa a se declarar para Peter, dizendo que o que ela estava sentindo era algo raro e profundo. Peter aproveita o momento para dizer a ela que ama o jeito como ela corta os sanduíches dele. Novamente, ela o chama de incrível, mencionando que ele é incrível da mesma forma que seu falecido marido, fazendo Peter ficar bocejando. No entanto, Beck continua dizendo que poderiam voltar para a casa dela, onde a brincadeira de verdade começaria. Ela sugere que Peter poderia despejar o milho nela. Então, podemos voltar para minha casa e continuar a brincadeira. Novamente no bar, Peter revela aos seus amigos que mentiu sobre ser viúvo para receber um balde de pipoca de graça, mas que Beck o beijou e ele não soube como reagir. Ele admite que essa mentira não foi a melhor ideia que teve. Cleveland acha uma ótima ideia. Quagmire sugere que ele poderia fazer duas coisas a partir dali: terminar tudo ou aumentar o nível de cafajestice. Joe argumenta que ele deveria terminar porque seria a coisa certa a se fazer. Agora, Peter envia uma mensagem para Beck dizendo que as coisas entre eles estão acontecendo rápido demais. No entanto, ela aparece na porta da casa de Peter com um jantar surpresa para ele. Stewie e Brian aparecem, e Stewie a vê, cumprimentando-a como Mamãe número 2. Brian, sem entender, pergunta o que está acontecendo. Ela se aproxima dele para fazer carinho em sua cabeça e barriga, e ele começa a gostar disso. Enquanto isso, o sininho de Lois toca, e Peter sobe para atendê-la. Lois pergunta sobre quem era o entregador, e Peter mente dizendo que trouxe o jantar para os dois. Lois decide descer para comer com ele, afirmando que está se sentindo melhor após uma semana de repouso. Peter insiste para que ela fique lá em cima e acaba convencendo-a. Em seguida, todos estão reunidos no jantar, exceto Lois. Meg avisa que a mãe está pedindo ajuda lá em cima, utilizando o sininho. Peter tenta disfarçar os pedidos de socorro de Lois e os barulhos do sininho, e sai de cena para subir e ver Lois. Chegando lá, Lois pede ajuda para descer as escadas. Peter, em sua última tentativa, oferece usar sua língua marital nela se ela ficar no quarto o resto da noite. Lois aceita a proposta, mas pede para ele pegar a bolsa térmica no sótão para aliviar a dor nas costas dela. Se você ficar aqui em cima pelo resto da noite, eu vou usar a língua marital em você. Ok, mas dessa vez eu escolho o lugar. Então Peter, após sofrer uma queda ao descer de casa, avisa a Lois que finalmente achou a bolsa térmica. Lois questiona por que ele demorou tanto, e Peter sugere que seria melhor os dois conversarem sobre isso lá em cima. No entanto, ao tropeçar, ele acaba batendo de cara na caixa de som. Beck chega ao local onde Lois e Peter estão, pergunta se ele está bem após a queda e questiona se a moça, referindo-se a Lois, é a mãe dele. Lois pergunta a Beck quem ela é e por que está carregando Stewie. Todos na mesa de jantar aparecem no local, e Chris é o primeiro a cumprimentar sua mãe. Beck percebe a situação e revela para Lois que Peter disse a ela que Lois estava morta. Lois esclarece que está se recuperando de um ferimento no pé. E que tipo de mãe deixa o marido cuidando dos filhos por uma semana? É um milagre que estejam vivos. Quero ver repetir. Eu te digo que tipo de mãe. Peter pede desculpas a Beck, revela que só queria pipoca de graça e faz um discurso que encanta Lois. Os dois se abraçam e Lois comenta que o discurso quase cancelou tudo o que ele fez.
Lois elogia Becky, dizendo que ela é linda e merece algo melhor do que um homem de 44 anos obeso mórbido. Lois afirma que não culpa Becky e menciona o ex-marido falecido dela. Todos bocejam juntos e Becky sai de perto da residência dos Griffin após pegar seu carro. Na última cena, Lois está ao lado de Peter no sofá de casa, mencionando como o pé dela melhorou bastante e expressando sua satisfação com isso. Peter aproveita o momento para dizer que está muito feliz por o relacionamento deles ter voltado ao normal. E eu estou feliz que o nosso relacionamento está mais forte e que tudo tenha voltado ao normal.